Olá, guardiões e guardiãs do conhecimento. Sejam bem-vindos de volta à nossa jornada. No episódio de hoje, o número 7 da série Guardião do Éden, vamos mergulhar nas complexas estratégias cósmicas que moldaram não apenas o nosso universo, mas, de forma surpreendente, convergiram aqui mesmo, no nosso pequeno planeta Terra. Logo após a entrada em cena dos principais atores deste drama cósmico, cada um precisou traçar um plano, uma estratégia específica para atuar neste grande palco. Eu sei. Falar sobre isso pode parecer um nó na nossa lógica humana. É como tentar descrever uma nova cor para alguém que nunca a viu. Acreditem, até mesmo para a lógica avançada dos Endrell, como a do nosso narrador, essa imensidão é um desafio. Cada espécie no universo possui sua própria lógica, uma capacidade de entendimento ajustada à sua faixa de realidade. Mesmo sendo desconfortável, é impossível contar essa história sem mencionar que cada hierarquia atua em sua própria frequência vibratória. O mais curioso e enigmático de tudo isso é que, por força das circunstâncias, todos esses planejamentos estratégicos acabaram se encontrando aqui, na Terra. Isso explica muitos dos painéis estranhos e misteriosos de um passado que, para nós, permanece quase totalmente desconhecido. Infelizmente, grande parte desses registros foi perdida, destruída em conflitos e acidentes que reduziram a pó tesouros guardados em templos e bibliotecas ancestrais, que hoje não existem mais. Vamos começar pela estratégia do Criador, o Senhor Javé. Para ele, a única saída para sobreviver em sua nova e desfavorável condição foi a dominação. No início, como sua própria história relata, ele tentou dominar seu poder mental. Imaginem um engenheiro genial, forçado pela urgência a construir algo grandioso sem ter o projeto completo. Surgiram falhas, imperfeições, e por causa disso, o Criador precisou dominar suas próprias criações e as situações que elas geravam. Essa foi a sua realidade até muito pouco tempo atrás. Sua estratégia, portanto, foi sempre a da dominação. Era a sua única alternativa para sobreviver. Agora, vamos ao segundo personagem, o Ser Destruidor. Sua estratégia era completamente diferente. Aniquilar tudo o que fosse nocivo à sobrevivência do Criador e à sua obra. Ele agiu de uma forma que ainda precisamos compreender, não só nós, mas todos os seres deste universo ainda imersos nas imperfeições. Mas a sua ação não foi apenas de destruição. Esse ser também semeou estrategicamente em mundos escolhidos as disciplinas para o despertar espiritual. Ele nos ensinou como a nossa essência espiritual poderia dominar e curar as formas temporárias e adoecidas da criação. O nosso narrador, Endrell, em sua tarefa de nos observar, confessa algo interessante. Quando ele observa um humano meditando, seus sensores às vezes detectam energias sutis, mas na maioria das vezes nada é registrado. Ele se questiona se seus próprios sentidos estão se desgastando com o tempo, assim como os nossos, ou se ele simplesmente não foi programado para perceber essa dimensão. O que ele pensa ter percebido pode, na verdade, pertencer a processos que ele desconhece. E aqui vem uma revelação surpreendente. Esse ser, que por um lado é o foco da destruição necessária ao progresso, por outro, foi o pai dos métodos que hoje conhecemos como Yoga. Graças a ele, uma legião de homens e mulheres, ao longo dos milênios, fortaleceu e espalhou essas práticas por toda a Terra. E não foi só aqui. Essa bênção foi semeada em outros mundos também, ainda que com outras características. Chegamos ao terceiro personagem divino. A estratégia dele foi a do mantenedor. Sabendo da atitude extrema que seu irmão foi obrigado a tomar para garantir o progresso da máquina universal, ele decidiu se manter próximo ao Criador.
Ele se submeteu, mas sem jamais subordinar sua alma divina à vontade do Senhor Javé. Seu objetivo? Conduzir o Criador, de forma sutil e amorosa, à necessária descentralização do comando cósmico. Um processo que levou eras de preparação e que só agora, nestes dias, começa a se concretizar. A sabedoria amorosa desse ser é tão imensa que, segundo os registros de inúmeras espécies, ninguém consegue compreendê-la por completo. E agora, o ponto de virada. O nosso narrador, Endrell, admite que quando chegou a este planeta, nem ele, nem as falanges de seres ligadas ao Criador, nem o próprio Criador, sabiam de algo crucial. Não sabiam que as estratégias desses dois outros seres divinos, o Destruidor e o Mantenedor, tinham um encontro marcado bem aqui, no seio da nossa recém-criada espécie Homo sapiens. A Terra se tornou o ponto de convergência, um represamento de uma situação cósmica gigantesca. O desfecho poderia explodir em uma nova rota de complicação inenarrável, ou ser resolvido por uma única atitude do Senhor Javé. E as duas estratégias tinham exatamente esse objetivo: provocar essa mudança. É aqui que entendemos o sacrifício de Jesus, num sentido, e o de Sai Baba em outro. A resultante dessas duas forças teve o poder de fazer cessar, na mente do Criador, aquela postura de refém da própria criação que o marcara desde o início. Existem outras componentes, claro, mas todas se encaixam nessas duas estratégias maiores. O narrador faz um desabafo. Ele e seu parceiro humano falharam em uma ordem direta do Criador, a de que essa elucidação completa fosse feita agora. O humano, por suas próprias razões e conveniências, e o Endrell, por sua incapacidade de forçá-lo a obedecer. É o discernimento do humano que decide o que é revelado. O Endrell se pergunta se um dia o que está sendo omitido agora poderá ser resgatado a tempo. A resposta, ele diz, não cabe aos Endrell, mas a nós, humanos da Terra. E ele sabe que seu parceiro registrará essa crítica, pois não foge ao desafio. Mas talvez lhe falte a sensibilidade para abordar assuntos nos quais sua própria participação é central. A revelação cósmica, ao contrário do que o humano pensava, começa sim com a nossa humanidade, mas não termina aqui. Sua utilização será universal. Mas ele parece não conseguir compreender isso. O Endrell, sem a capacidade para o bom humor, não entende essa hesitação, sabendo que o humano tem as informações necessárias. Ele registra isso para nossa reflexão, sobre como as coisas poderiam ser e como elas de fato acontecem. Aos Endrell foi dada a força para resolver problemas pelo aprisionamento ou pela destruição. Mas essa época parece ter passado, e ele se questiona. Qual a sua serventia, posicionado há 48 mil anos neste planeta, começando a desempenhar uma função para a qual não foi programado? Desde que a Terra entrou no roteiro, nada acontece como parecia que iria acontecer. Ainda assim, o fato é que as estratégias das três personalidades divinas se entrelaçaram aqui, na Terra. E sem a criação da espécie Homo sapiens, na sua forma terráquea, isso jamais teria acontecido. Somos, de alguma forma, o palco onde o destino do universo foi e está sendo decidido. Uau! Que reflexão profunda! Isso nos coloca numa posição de imensa responsabilidade e importância. O que você achou de tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essas ideias. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa etapa da jornada. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima!